Boa noite, pessoal do Tênis de Mesa Virtual do Brasil. Temos um jogo agora de semifinal do nosso Rachão de outubro, categoria C. Então estamos nas finais, né? O Rachão começou lá no dia 15 de outubro e jogaram todos os jogos de grupo e agora nós estamos nas finais, né? Então, categoria C, nós vamos acompanhar hoje o jogo do Andy Bastos contra o Enzo Corda. Quem ganhar garante uma vaga para a final. E lembrando que a categoria B e a categoria C, a premiação para o campeão é uma aula de tênis de mesa particular com algum brasileiro, professor de tênis de mesa, por ofício, né? Que está no top 50 do ranking mundial do tênis de mesa virtual. Um super prêmio aí para o primeiro colocado da categoria B e da categoria C. Categoria A é uma premiaçãozinha simbólica ali em dinheiro, né? Referente às inscrições e tal. O pessoal da categoria A não precisa de aula, né? Já são bons o suficiente. Mas a categoria B e categoria C ajuda muito. Eu lembro que do Rachão de agosto foi muito interessante as aulas que tiveram com os dois campeões e relatos deles mesmos, né? Ajudou bastante a eles continuarem se desenvolvendo no tênis de mesa virtual. Vamos dar um pulinho ali na sala, ver se os atletas já estão prontos. Já estão. Boa tarde, senhores. Boa, Boa boa tarde, tarde, boa Vlad. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Isso, Boa boa noite já, noite. né? Eu estou viajando no boa tarde aqui, vocês têm razão. É, Enzo, a sua raquete tá virada na sua mão, pelo menos para mim na transmissão. Vê se você abre o seu menu, vê se você não tá com empunhadura de caneteiro ou tá, sei lá, com alguma coisa errada aí. Vê se você Aqui tá normal pra mim. tá normal. Faz o seguinte, Tá. então, faz um favor para mim. Abre o seu menu, ah, vai vai nas raquetes. Aí abre posição de raquete, a aba do meio, né? Posição. Isso. Seleciona qualquer um diferente da que você tá e aí volta no que você tá. Agora já deu certo, já ficou bom. Opa, agora ficou errado de novo. Faz isso de novo, por favor, deixa eu Ixi, ver. Que estranho, né? pior Aí, que a que agora eu tô usando é. Mas a que eu tô usando é a outra. Essa. que engraçado, essa fica parecendo torta aqui na mão e a outra fica parecendo certo. Mas na verdade é só para transmissão, Vê porque agora. agora ficou certo. Ah, então tá de boa. Bate aí um pouquinho para ver se é isso mesmo, se tá normal para você. Normal, né? Tá tranquilo. Tá bom, beleza. Podem começar o jogo na hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade, melhor de 5 jogos. Boa sorte Beleza, aí, Vlad. bom jogo para vocês, divirtam-se. Obrigado. Valeu. Quando você quiser, viu, André? Bora? Vamos Bora. acompanhar o jogo dessas duas Bom jogo, hein? feras aí. Bom jogo pra gente, Anderson. Valendo vaga na final. Vamos colocar o nosso contador de batida agora, que tá tudo certo. Vamos lá. Então, o Andy Bastos é o caneteiro aqui no canto esquerdo do vídeo. E o Enzo Corda, o classista ali do lado direito, na parte alta ali do vídeo. Duelo entre dois jogadores de ataque. O Andy tem melhorado, os dois têm melhorado, né? Mas nos jogos recentes do Andy, ele tem melhorado tanto a movimentação e o ataque. E eu acabei de falar, olha que ataque forte que ele fez de forehand, fechando o ângulo, abrindo o braço, acelerando muito forte a bola. O Andy que entrou nesse campeonato, nessa categoria C, como um dos favoritos, né? Tá confirmando o favoritismo aí, chegando já na semifinal, conseguindo aí já abrir uma vantagem boa no primeiro set.
O Enzo Corda, ele tem um ataque muito bom, principalmente de forehand, ele se movimenta muito bem, tem uma movimentação rápida de pernas. Vamos ver se ele consegue criar situações de ataque, né? E vamos ver se ele consegue, criando essas situações de ataque, furar o bloqueio do Andy, né? O Andy tem bloqueado muito bem ultimamente. Com a direita afiadíssima ali, já abre 10-4, tem 6 set points. Troca bonita, e melhor rally do jogo até agora. Excelente troca de bola. O Enzo conseguiu distribuir bem as bolas, né? Botou o Andy para se Boa. movimentar e fecha o primeiro set, o Andy. São melhor de 5 jogos, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Cada jogo melhor de 3 sets. Então, se o Andy Bastos ganhar o próximo, um dos dois próximos sets, ele já abre 1-0. Já começam imediatamente o segundo set desse primeiro jogo. Vai para cima, o Enzo fez a bola andar bem, agora girou bem. Vem aquela coluna ali do meio do nosso contador de batidas, é o número de spin, a quantidade de rotação. Então você tem a setinha ali apontando o tipo de spin que foi dado e no meio a quantidade de giros por segundo, né? Quando é acima de 100 giros por segundo, fica iluminado ali o retângulo ali que está mostrando, como agora, por exemplo, fica iluminado ali mostrando que passou de 100 giros por segundo. E a coluna da esquerda, que é a velocidade em metros por segundo, fica também iluminado. Agora eu não me lembro se passar de. Talvez se passar de 15 metros por segundo. Agora eu não tenho certeza. Vou até ficar de olho para ver se a gente acha ali o padrão. No giro eu sei que é 100. Acima de 100 ele mostra. E o Corda se recuperando nesse segundo set, hein? Atacando. Parece que ele não está tendo tanta dificuldade assim com os saques do Andy. O Andy tem uma boa variação de saque, mas parece que o Corda está lidando bem com a variação. Sacando bem curtinho, tentando atacar. Exatamente, esse é um protocolo, né? Básico. Quando o seu adversário está atacando muito e você não está conseguindo dar conta de defender o suficiente para ganhar o ponto, é sacar curto, variar esse saque curto e tentar atacar, né? Atacando primeiro para colocar pressão no oponente imediatamente. Salvou 2 set points já o Andy. Tava 10-5, né? Aí erra o saque, perde o set. 1-1 em sets nesse primeiro jogo, hein? Ô, Quem ganhar rapaz. Boa. Boa. Bom jogo, hein? Da hora. Firme. Quem ganhar o próximo set é o vencedor da primeira partida. Quem ganhar 3 partidas primeiro é o vencedor do encontro. Já começa dando 2 pontos de graça ali o corda para o Andy Bastos, né? Errou 2 saques. Isso pode pesar no fim do set, hein? Belíssimo ataque, ataque rápido agora do Andy, né? A bola andou a 12 metros por segundo, é um ataque rápido. Belíssima técnica do Enzo Corda, né? Ele se movimenta bem e tem uma técnica bem limpa, tanto no backhand quanto no forehand, o jogo de mesa também, tem uma técnica bem bonita. Acelerou ali na paralela, agora o Andy não deu chance, 6-1. Tá com tudo para fechar esse primeiro jogo aí o Andy. Uma bela variação agora de saque lateral para ir por cima do Enzo, né? Conseguiu os 2 pontinhos, 7-3. Bem agressivo o Andy Bastos, né? Fazendo a bola andar rápido.
jogando muito bem, tá ganhando muita consistência, né? Um jogador que tem crescido muito. Ué, Fecha o vi primeiro, uma. fecha o primeiro jogo em 2 sets Show. a 1, até com certa facilidade, esse terceiro set 11-3, né? Errou muito pouco o Andy. E os atletas aí descansando um pouquinho, tomar a hora de beber uma aguinha agora, né? Se enxugar se precisar, estiver suando muito. E parar para pensar um pouquinho no que tem que ser feito para os próximos jogos, né? Tem pelo menos mais 2 jogos pela frente. Pontaço, hein? Fez um excelente bloqueio o Enzo atacou com bastante giro, ele conseguiu fazer o bloqueio, afastou um pouquinho da mesa, coisa que ele não fazia antes, né? Afastou um pouquinho e conseguiu tempo para encaixar o forehand. Mais um forehand. Olha como tá girando essa bola. Olha esse último drive de forehand do Andy, como tá girando forte, né? Acima de 100, 120 de rotação. É muito giro. Ainda mais para uma categoria C como essa, né? Onde são jogadores teoricamente com um jogo mais simples, né? Com um jogo mais fraco em termos de potência, né? Mas não é bem isso na prática. Os dois jogando tecnicamente muito bem. Belo ataque de efeito agora com as costas da raquete. O Andy usa pouco essa bola, mas sempre que usa ele tem bastante eficiência. Tá com 5 set points agora o Andy Bastos. Salvou o primeiro set point o Enzo. E com um saque para baixo, mas um saque para baixo com pouco giro, né? O saque morto que a gente chama. O Andy Bastos conseguiu ali enganar o Enzo Corda na recepção e o Enzo jogou para fora. Realmente impressionante como tá girando essa bola do Andy no forehand, hein? É uma boa opção para o Enzo, pode ser entrar nesse jogo de mesa, né? Esse jogo curto por baixo. Controlar, ele faz muito bem essa bola, controlar 2 ou 3 bolas ali, botando, deixando um pouco mais curto, colocando um pouco mais para os cantos. E aí criar uma oportunidade para ele fazer um bom ataque. Deu sorte ali o Andy Bastos, mas que bola por baixo rápida e funda que colocou o Enzo, né? Uma técnica muito boa nesse tipo de bola. Quando a gente vai colocar uma bola longa por baixo, é melhor que ela seja rápida e funda para tirar o tempo do adversário atacar. Se a bola fica um pouco média, um pouquinho mais lenta, aí já fica mais fácil dar tempo do adversário se ajustar e preparar um ataque mais forte. Se recuperou no set o Andy, né? Tava perdendo, começou perdendo, o Corda abriu uma certa vantagem, fez vários pontos seguidos. Aí o Andy tem 2 match points para fechar o segundo jogo. Fecha com esse forehand que tá uma Nossa, é maravilha. louco, tá jogando muito. Valeu, mano. Boa. Você também.
E surpreendente, né? O Andy Bastos com essa bola de forehand. Muitos caneteiros, né? Jogando no Brasil no tênis de mesa virtual. Até onde eu tenho conhecimento, é o país com mais jogadores no estilo caneta. No mundo todo, né? Vamos para o terceiro jogo e pode ser o último jogo do encontro. Se o Andy Bastos ganhar, é o último jogo, fecha 3-0 e garante vaga na final. Jogada bonita, um belo rally entre os dois agora. Mais uma vez esse saque do Andy, o Enzo tá entrando demais embaixo da bola muito forte. Ou ele muda o ângulo para entrar embaixo da bola, entra um pouco mais no meio, ou ele entra um pouco mais fraco. Ou se o saque está realmente muito morto, né? Pouco spin, talvez até atacar essa bola por cima pode ser uma opção. E entra com tudo nesse primeiro set, o Andy Bastos abre 6-0. Dá uma paradinha para pensar na estratégia. Belíssima troca entre os dois. Mais uma vez o Andy se movimentando, fazendo um belo pivô, atacando a bola. O Enzo consegue um bom bloqueio. Bom rally entre os dois. Está muito técnico. Apesar do Andy estar muito mais regular nesse momento e ganhando por uma pontuação mais elástica, quando eles entram em troca de bola, o jogo fica muito igual. Uma boa opção agora essa bola curtinha ali, mais curtinha na direita, né, do Andy. O Andy tá dominando tão bem aquela diagonal do backhand, né, fazendo pivô. Que bola que o Andy conseguiu achar agora. Foi por fora da rede, né? Daqui pareceu que foi por fora. Salvou uma bola dificílima. Que tem mais 6 set points. Realmente dominando o encontro o Andy Bastos. Firme esse backhand, né? Agora ele errou o ângulo, mas tá batendo esse choto que a gente chama, né? Esse backhand reto do caneteiro. Tá entrando muito firme. E vem salvando vários set points. Tem mais 3 ainda o Andy, hein? Mais 2 match points. Que reação do Corda sensacional nesse primeiro set do terceiro jogo. Mais uma vez colocando a bola ali curta, angulada ali para a direita. Tem funcionado, né? Que sensação. Quantos set points o Corda salvou para empatar esse jogo em 10-10? Eu acho que tava uns 10-4, talvez, 10-5. A gente tem mais um set point, salva mais uma vez o Corda. Com saque por cima, agora o Corda tem um set point. Que virada de set, hein? Sensacional. Consegue ganhar um set que estava praticamente perdido. E eles começam imediatamente o segundo set do terceiro jogo. Se o Corda ganhar algum esse set ou o próximo, temos um quarto jogo entre eles. Que chance perdeu o Andy Bastos, hein? Tava com 5 ou 6 set points na mão. Acontece, né? Essa é a beleza do tênis de mesa e de vários esportes que não tem contagem de tempo, né? Mesmo que o seu oponente abra 10-0, você ainda tem chance, porque cada ponto é uma história diferente, né? Não dá para administrar, igual futebol, por exemplo, se você estiver ganhando um jogo de 3-0 e de repente falta 5 minutos para acabar, você sabe que o outro time não vai nem ter tempo de fazer 3 gols, né? Raríssimas vezes isso pode acontecer. Então você pode tocar a bola de lado e esperar o tempo passar.
né? Você vê isso acontecer no futebol, no basquete, né? Em vários esportes onde o tempo vai determinar o fim do jogo, né? No handball também, mas no tênis de mesa não. Então, mesmo que você esteja com uma margem muito grande de pontos, cada ponto exige concentração total, cada ponto exige a atitude certa, a estratégia correta, porque o oponente pode virar a qualquer momento, né? A gente teve na Olimpíada aquela semifinal triste para nós, né? Entre o Calderano e o Trus Moregard. Primeiro set, acho que estava 10-3 ou 10-4. O Calderano ele perdeu, tomou uma virada e se perdeu totalmente no jogo. O Trus cresceu no jogo e o Hugo foi diminuindo e o resultado a gente já sabe, né? Equilibradíssimo, tá? 2 pontos da vitória corda para ganhar o seu primeiro jogo. Tem 2 match points o corda. Desperdiçou o primeiro atacando para fora. Desperdiçou 2 ataques, mas tá certo, foi para ataque. Ele tinha que fazer isso mesmo. Teve a chance de atacar. E agora quem salvou 7 points foi o Andy. Tem o terceiro 7 point o corda. Match point, na verdade, né? Desperdiçou de novo. 11-11. Que jogo emocionante, né? Esse terceiro jogo deles. Agora quem tem o 7 point é o Andy. 12-12. Mais um quarto match point já? É isso? Tô contando certo? Salvo de novo com um belo ataque de efeito de forehand do Andy. Saque morto novamente por baixo. O Enzo entrou muito embaixo da bola. Agora o Enzo que devolve o saque. Um saque bem colocado ali também, com pouco efeito, mas bem colocado, 14-14. Erra o ataque, errou 3 ataques desde o 10-8, né? O Corda, 3 ataques de forehand, uma pena. E ganha o set o Andy Bastos. E agora é o seguinte: se o Andy ganhar esse set, fecha 3-0. O Enzo Corda precisa desse set de qualquer maneira. Que coisa, e perdeu uns 3 ou 4, acho que pelas minhas contas, acho que perdeu uns 4 match points, né, no segundo set. Depois de ter salvado 6, talvez 6 ou 7 set points no primeiro set, né? O Enzo perdeu 4 oportunidades de fechar o jogo no segundo. Estamos aí, equilibrados no segundo, no terceiro set, que pode ser o último set do jogo, né? Do encontro entre eles, né? Tá atacando bem melhor o Enzo agora. Tá mais ativo, né? Tá tentando ir para cima. O ataque de efeito dele é muito bom. Que bola fez o Andy agora, hein? Essa paralela é dificílima de encontrar. Ele sai de novo, atacando forte, rápido. Belíssima recepção do Enzo agora. É importante, né? Saque lateral, ele foi mais agressivo, fez a bola andar. E abriu 2 pontos de vantagem o Enzo, 8-6. Tem mais 4 match points o Enzo para forçar um quarto jogo entre eles. 10-7. Salvou o primeiro e confirma, ganha o terceiro jogo o Enzo. Que impressionante.
Maurício tá aí, Maurício Chagas tá aí no chat com a gente. Boa noite, Maurício. Tá um belíssimo jogo mesmo. Tudo estava se encaminhando para ser um 3-0. Concorda com a corda toda nesse jogo, é verdade. Tava tudo se encaminhando para um 3-0. O Andy ganhou os dois primeiros jogos até com uma certa facilidade. Tava ganhando fácil o primeiro set do terceiro jogo. O Corda virou, salvou vários set points, 6 ou 7, virou o set. Aí foi aquele drama esse terceiro jogo, super equilibrado. O Corda conseguiu ganhar e estamos aí no quarto jogo. Não tem nada definido, hein? Absolutamente nada definido. Coisa tem que ser dita, né? O Andy começou muito bem o jogo, o Andy continua jogando bem, mas o Corda subiu de produção, subiu de qualidade enormemente a partir do meio daquele primeiro set do terceiro jogo que ele estava perdendo, ele começou a subir de produção e não parou mais. Tá com cheiro de quinto jogo isso aí. Será uma virada histórica se isso acontecer e o Enzo conseguir ganhar, porque realmente o Andy Bastos parecia imbatível nos dois primeiros jogos. E eu que tinha uma aula agora para dar às 8h30 vai atrasar, né? Já mandei mensagem pro meu aluno aqui para ele segurar a onda que vai atrasar um pouquinho. Sim, Maurício, o Corda é o Enzo. Isso, Enzo Corda. Exatamente. Agora eu não sei se o sobrenome dele é Corda ou é só o codinome dele mesmo ali, o nickname dele no jogo, né? O Enzo ele achou um caminho interessante na recepção de saque, colocando bolas mais curtas, mais anguladas para as pontas da mesa. Está dificultando a abertura de bola do Andy. A impressão que dá é que o Andy perdeu um pouquinho também a confiança no ataque, né? Maurício, eu concordo. Os dois estão jogando muito bem. Os dois têm uma técnica boa. A bola tá girando forte quando eles saem para atacar. Tem muita qualidade. Tá 2 pontos de igualar esse quarto jogo em 7-1, né? O Andy Bastos. Tá com 3 set points agora. Não sei se foi uma boa escolha esse saque mais por cima. O Enzo tá jogando muito bem contra esse saque por cima agora. Iguala o jogo novamente. Salvou 3 set points. Se contar todos os set points e match points que os dois já salvaram, acho que já dá um set inteiro, viu? Mais um set point para Andy Bastos. Vai pro ataque. Belíssimo bloqueio do Enzo. 11, ela salvou mais um set point. E agora o Enzo tem um match point com erro de saque do Andy Bastos. E ganha o jogo. Vamos pro quinto e Show, show. decisivo jogo. Tá 2-2, né? Sim, dois jogos a dois. Vamos pro decisivo jogo agora. Beleza.
é um dos mais emocionantes desse rachão de outubro, hein? Tivemos várias viradas já, né? De jogo no rachão, tanto no rachão de agosto quanto nesse agora de outubro. Mas esse definitivamente um dos mais emocionantes. Muito, os dois com muita chance de ganhar jogos e ganhar sets, e os dois se recuperando, vários placares indo para o 10-10, sendo definido no vai a 2. Tá determinado o Andy Bastos, né? Indo para cima, atacando, ele sabe que ele pode ganhar esse jogo. E o Enzo se recuperou tão bem, tá num momento muito bom do jogo, o Enzo, né? Conseguindo jogar melhor nos momentos decisivos. Que ataque agora em diagonal bonita que achou o Andy Bastos ali do meio da mesa para a diagonal da esquerda. Fazia o saque agora o Andy, hein? Se a minha mão tá suando, eu imagino como é que tá a deles. Eu acho que eu fico mais nervoso assistindo o jogo do que jogando, pra ser sincero. Tem um set point o Andy Bastos. Consegue 11-9, consegue ganhar o primeiro set do quinto e decisivo jogo. E eles já começam imediatamente o segundo set. Tudo ou nada agora pro Enzo, ele começa errando dois saques. Ele fez isso já num dos sets, não me lembro qual jogo que foi. Ele começou o jogo errando dois saques seguidos, também isso pode custar caro, hein? Que recepção fez agora, é um saque rapidíssimo do Andy. O Enzo conseguiu fazer uma bola rápida na paralela, difícil também. Excelente ataque, né? Uma angulação, além da bola estar girando acima de 100, uma angulação boa ali para o canto direito da mesa diagonal curta da direita. E que bloqueio, como está se defendendo bem o Corda. Essa é a principal mudança, eu acho, dos dois primeiros jogos, que o Andy ganhou com certa facilidade até. O Corda agora está conseguindo bloquear bem e além de fazer bons ataques. Mas principalmente bloqueando, né? Conseguindo devolver uma bola a mais. Que troca de bola sensacional dos dois, hein? A 2 pontos da vitória do Andy Bastos. Essa bola na direita tá fazendo um estrago ali, né? Que engraçado isso. Bola um pouquinho mais curta ali na esquerda. Ele tá com 4 match points o Andy Bastos. Primeiro já foi salvo. Ganha o Andy Ai, Bastos. acabou antes do meu Tu é doido? headset acabar a bateria. Jogar. Jogão, velho. Falei pra você, mano, que esse é o meu da hora. Bom pra caramba. Vocês querem me matar do coração aqui, pô? Vocês estão loucos? Só pra avisar que tá 1%. Já já eu sumo aqui do nada. Tudo bem, se você Muito sumir, obrigado, hein, mano. parabéns, viu, Jogão, Enzo? abraço. Nada, eu que agradeço pelo jogo. Da hora. Parabéns, viu? Que jogo bonito. Vocês jogaram muito, foi um espetáculo. Fez um excelente Valeu, Vlad. campeonato, Enzo, está de parabéns. E, Andy, a gente se vê na final, né? O vencedor vem Isso. ainda de Arthur, Jorge, tem o Fábio, né? Tá tudo meio indefinido lá em cima ainda. Bom jogo, boa sorte para você. Vamos transmitir essa Obrigado, graças final a aí, Deus. me mantenham avisados, tá? Valeu. Boa noite, Deus Valeu, abençoe. valeu. Abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, que jogaço, ó. A bateria do Enzo acabou ali no meio e acabou ficando preso ali o avatar dele na sala. Jogaço, jogaço. Maurício, pessoal que assistiu aí, obrigado pela companhia. Eu vou correr para minha aula, que não estou tão atrasado assim, só 5 minutinhos. E a gente se vê a partir de amanhã com os próximos jogos. Ainda tem quartas de final para ser jogado. Vai começar agora as semifinais também de algumas categorias. Essa, por exemplo, já foi, né? E Andy Bastos, então, primeiro finalista do torneio na categoria C. Abraço para todo mundo e até breve.